Vamos ver se melhora agora a conexão. Vou chamar a Thelma, minha amiga, há muito tempo. Se ela entra, doutora Thelma Pantano. Hoje vamos conversar com ela e com a doutora Ângela Matilde também, porque a doutora Ângela Matilde é a responsável pelo Brain Connection e a gente está chamando quem vai falar no Brain Connection, né? Tem conversado ultimamente com essas pessoas. Vamos ver se vem. Já chamei, vamos ver se uma das duas vem. Vamos ver, Ângela, já te chamei, já te mandei o convite, aceita aí. Tô vendo que você está aqui. Ih, meu Deus. Boa noite. Oi, Ângela, já te chamei aqui. Aceita o convite aqui, pronto. Agora vamos ver se a Thelma entra para conversar com ela. Tava ruim a ligação dela. Aqui em São Paulo tá muito frio. Não sei se isso interfere na internet, gente, mas tá muito frio. Hoje de manhã fez 7 graus. 7 graus não é para os fracos. E olha que eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre e eu sinto frio. Então, é, imagina as pessoas que estão na rua, né? Ai, ai, nenhuma das duas está conseguindo aqui. Vou convidar de novo, doutora Ângela, estou mandando o convite de novo. Tá. Eu estou sentindo frio demais da conta. Imagina, aqui tá 7 graus, meninas. Ninguém merece. Nossa! Oi, Oi, Thelma, tudo bem? Thelminha! A Oi, Thelma tá Angela! Que frio é esse? Olha a Ângela encapotada! Que linda! Eu acho que eu nunca te vi assim, mulher. Tá frio meninas, tá... da conta. Até o Pedro Henrique está vestido hoje. Ah! aqui tá muito frio, né, gente? Eu Aqui no amo frio! Eu só acho uma droga ter que trabalhar no frio, entendeu? para dormir é bom. É Então, mesmo, eu é acho mesmo. isso. O único problema é ter que trabalhar, porque se pudesse ficar em casa com chocolate quente, chazinho, não via problema nenhum. Isso é bom, né? É. Ai, Thelma, quanto tempo, não? A gente se Muito. conhece há 30 anos, 20 anos, um monte de anos, né? Melhor não falar, mas é bastante tempo que a gente se conhece. Mas acho que a gente nunca fez uma live juntas, né, Kátia? Nunca. Então, para mim é um prazer. Essa é a primeira, então, né? Vamos Aí, inaugurar. Ângela, olha aí, Ângela. Só você para juntar a gente. Só vou conseguir isso. Thelma, É. eu quero que você se Tomara, apresente. tomara que em novembro não esteja com esse problema, né, de frio, né? Acho que Novembro não. não. Novembro a gente vai estar com o problema do calor. Novembro frito. Acha um pão de queijo fora do forno. Novembro vai estar mais quentinho. Se bem que com assim já esquenta rápido também, né? Não tem como ficar. Thelma, se Verdade. apresenta para quem não te conhece, porque acho que algumas pessoas aqui que me seguem talvez não te conheçam. Vamos lá. Meu nome é Thelma Pantano. Eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Eu sempre entrego a idade que eu tenho, 27 anos trabalhando lá dentro, né? Junto a crianças e adolescentes Muitos com anos. dificuldades muito comportamentais, sempre ajudando nessas questões de linguagem e aprendizagem, tá? Eu sou hoje professora colaboradora lá do Instituto e coordeno um hospital de infantil. E as classes hospitalares eu dou um suporte para que
gente possa valorizar aí a aprendizagem e a regulação de comportamento dessas crianças e desses adolescentes. Ah, que legal. O som tá ruim, cara. Tá trancando, né? Tá falhando. É. Será que é só o meu? É só o meu, né? Eu vou tentar Eu tô tirar o achando. som. Peraí. Tenta. Às vezes tira melhor. Melhor. O que você acha? Testa. Ângela, eu conheço a Thelma há muitos anos mesmo, assim. Ela estava no começo da carreira quando a gente começou a trabalhar juntos, você acredita? Já faz Nossa, 27 anos. vocês hoje estão declarando que vocês duas são velhas? Ela é mais nova que eu, bem mais nova. Não muito bem, não. É que eu engano muito, viu? 38 anos que eu fiquei em escola, então um pouquinho mais. É um pouquinho mais. A gente, tá bom, tá bom. Você passou na minha frente, a Ângela também, mas pouca coisa. Vamos lá, vai. Ai, melhorou o som, Thelma. É Bom, o Eu fone sou mesmo. mais velha que vocês duas, hein? então vamos lá, Thelma. Vamos falar um pouco sobre o que aparece aí para você, tanto na psicopedagogia como na fono, que está relacionado à escola. E o que a gente pode ajudar, tanto os professores quanto os pais que estão nos ouvindo, o que a gente pode falar para eles sobre isso? Quais são as queixas, as coisas mais comuns, as dificuldades que aparecem para você? Perfeito. Em primeiro lugar, eu tenho uma moça aqui no meu colo. Eu chego todo dia e é uma carência generalizada de filho, de bicho, e essa não desgruda de mim. Então ela vai ficar aqui durante a live, tá? O que eu acho que namorada do Pedro Henrique? Olha aí, mas essa é uma gata. Eu tenho um cachorro também. Aí pode ser, cachorra. Então, lá no Instituto de Psiquiatria, é muito interessante porque a gente carrega um preconceito muito grande, né, com o paciente psiquiátrico. E ainda mais no Instituto de Psiquiatria, a gente acaba... toda vez que eu falo que eu trabalho lá dentro, eles ficam pensando que eu estou trabalhando com aqueles autistas graves, com aqueles casos, assim, ultra mega empipinados, né? Aquelas coisas que a gente fala, Senhor, meu Deus, né? A gente fez um levantamento dos últimos 15 anos lá do Instituto de Psiquiatria, do Hospital de Infantil, e a nossa grande surpresa são dados, por exemplo, que 70% das nossas crianças que são atendidas na semi-internação lá do Hospital Dia, elas têm QI médio superior. Elas estão em escolas da rede pública e particular, regularmente matriculadas, né? As grandes patologias que a gente atende, né, são QDH, transtorno de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade. Ou seja, a gente atende o que está dentro da sala de aula. Essa é a grande verdade, né? A gente atende aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão aí com a gente no dia a dia. E o nosso papel, dentro do Hospital de Infantil, a gente tem uma proposta, é o único hospital dia da América Latina em semi-internação, em que a gente tem uma proposta de reorganizar o dia a dia dessas crianças, adolescentes e da família. Então, a família também faz parte do tratamento de segunda a sexta-feira. A gente tem uma grade de atividades para as famílias, para a terapia familiar, com diversos processos terapêuticos aí para eles e para as nossas crianças e adolescentes. E o nosso papel é assim, a gente dá um Ctrl-Alt-Del, né, que a gente brinca, a gente dá um reset nessas crianças por 3 meses. E a gente afasta eles da escola, do psicólogo, do psicopedagogo, do fono, de todo mundo lá fora e junta tudo numa equipe só. Para quê? Para que todo mundo possa falar a mesma linguagem. Né? Inclusive a classe hospitalar, né? Isso eu sinto muita
falta nas escolas, assim, porque você sabe, como você me conhece, eu trabalhei como orientadora, a doutora Ângela também foi orientadora, e a gente sabe que, assim, às vezes não ter aquela pessoa que trabalhe com a equipe, né, que faça essa junção da escola com a família, é muito, muito difícil. Porque você fala com um psicólogo, aí depois de 2, 3 semanas você fala com um psiquiatra, e depois você fala com a fono, aí você pergunta para a fono se não falou com o psicólogo, não falou, enfim, às vezes falta essa pessoa, né? Isso. E a nossa proposta é justamente essa, né? A gente pega crianças que já tenham falência de atendimentos anteriores, então que já passaram por vários atendimentos psiquiátricos e de equipe multidisciplinar com falência e que estejam disfuncionais no contexto familiar, social e escolar. E a gente tenta reorganizar. E o que é mais legal é quando a gente fala assim... O seu áudio está muito ruim. Para mim tá bom agora. Tá ouvindo bem. Eu tô te ouvindo, eu tô ouvindo até uma bem agora. Bom, não, mas pessoal... tá dando para ouvir. Aqui. Aí, bom, pessoal, você quer que eu tente entrar de novo, Kátia? Pode ser, tenta. Eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos lá. Pode ser. Às vezes melhora, né? Isso. Vamos dar um reset. Vamos fazer resetar. Vamos ver se eu tô com eco também. Tô com eco? Não. Tô com eco. Sem eco você tá. Então tá bom. Esse fio pegou muita gente, né? Vamos lá. Resetou. Resetou? Tá bom. Vamos lá, vamos tentar de novo, então. Então, como eu estava falando para vocês, o nosso papel é justamente reorganizar o dia a dia dessas crianças, trazer uma funcionalidade. E quando eu falo que a gente tenta juntar toda a equipe, não é que é todo mundo... Por exemplo, eu sou neurocientista, não é que todo mundo que é neurocientista que está ali. A gente trabalha com psicanálise, com psicodinâmica, com linhas... Tudo que você imagina dentro de um instituto de psiquiatria, a gente tem as pessoas das mais diversas linhas. A questão não é todo mundo estar na mesma linha, mas é todo mundo entender o paciente. A mãe faz psicoterapia, a gente poder entender a dinâmica familiar. Ixi, agora travou mesmo. Cultural. Agora foi? Foi. Pegou no... A gente poder entender essa dinâmica estrutural do paciente para que a gente possa dar o suporte. Esse é o nosso objetivo. Sim. E, assim, vocês trabalham com crianças tanto de escola pública quanto privadas. E elas procuram lá essa clínica para ficar durante o dia. E aí elas ficam longe da escola em regime de exceção, por exemplo. Isso, exatamente. Então, a gente fica, quando a gente fala do instituto, tanto público quanto privado, né? Preenchendo esses critérios e podendo ter alguém da família em conjunto, a gente deixa muito claro que não é só a criança que está em tratamento, mas a família também. A gente aceita esse caso, esse paciente. A gente já teve paciente, inclusive, de abrigo, de SAICAS, né? Só que a gente exigia a presença de 2 profissionais que revezassem um em cada dia para eles receberem a instrução e aprenderem a como manejar o paciente. E eles ficam lá só durante o dia, à noite vão para casa, normalmente, voltam no dia seguinte, é isso? Isso, de uma forma bastante intensiva das 8 às 5, né? Com a classe hospitalar acontecendo lá dentro, uma parceria que a gente tem com o governo do estado, né? Então, por exemplo, a escola manda os conteúdos, a gente faz as adaptações necessárias para que a gente possa ter o desenvolvimento da aprendizagem lá dentro também.
Bem legal, bem interessante mesmo, porque a gente vê não só assim que você criando uma estrutura e uma conversa, né, com todos os profissionais, isso facilita, mas você também intervindo na família facilita muito, porque o que a gente vê na escola é quando você tem essa participação da família, esse apoio familiar, as coisas funcionam muito mais, né? Quando a família às vezes não entende ou não aceita ou ainda fica relutante com algumas coisas, a gente percebe que fica bem mais difícil, né? Com certeza, esse é o intuito. Thelma, você acha que... Eu tenho a impressão que, assim, há uns 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha tanta criança com depressão e síndrome do pânico. Os casos aumentaram ou você acha que agora a gente divulga mais? Boa questão. Pós-pandemia, eles aumentaram. Imagino. Aumentaram tremendamente. Tá? Mas eu acho que não é, eu acho que é um fenômeno ambiental, que a gente tem um componente orgânico para isso. E a gente está passando por um período extremamente estressante, né? E quem é que controla e que organiza muito as crianças? São os familiares. E os familiares se deram conta de que também não conseguem se estruturar emocionalmente. Então, a escola, que era um porto seguro, fechou. Esse é o grande ponto. Eu percebia muito assim no começo da pandemia que eles queriam que a gente, a equipe gestora ali, a equipe de professores, orientadores, que a gente tivesse alguma resposta e a gente não tinha. E eu acho que isso deu tanta insegurança nessas crianças. Esse foi o ponto central, né? A gente não conseguiu dar segurança para o adulto não conseguiu dar segurança para a criança, quebrou. Né? Alguma coisa deu errado. A coisa deu ruim. Agora, a pandemia ela não trouxe doença nova. Ela escancarou as fragilidades que a gente já tinha e que a gente segurava muito. É verdade. Mesmo as dificuldades de aprendizagem, né, TDAH e outras, elas foram potencializadas aí, né? Não é que, nossa, inventaram a roda. Não. E mesmo as diferenças também da escola pública para a privada, né? Elas foram potencializadas, elas apareceram mais, né? Com certeza. Ó, tá todo mundo reclamando do áudio. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Com outra conexão. Não vai melhorar. Não vai. Por que não vai, Ângela? É porque é questão da própria transmissão. 18 horas, tem muita gente junto. Pode ser. É o horário, né? Então não tem jeito. Você já saiu e entrou uma vez, não tem jeito, não. Gente, dá um tempo. Aumenta a flexibilidade, né? Para dar conta. Você tem outra conexão aí? Pelo computador não dá para entrar, né? Não. Não. Não, é só pelo celular. Não, eu já desliguei a conexão Wi-Fi, já tô pela Vivo. Porque eu posso brincar a Vivo ou Wi-Fi. Entra. Deixa eu ver se aumenta. Daqui a pouco ela entra. Vamos ver se... Porque às vezes as 3 pessoas também atrapalham. Vamos tentar nós duas e daqui a pouco ela entra com outra conexão. Eu acho que assim melhorou. Para mim tá bom, né? Para mim tem momentos que tá bom e tem momentos que tá muito ruim. Tá. E no consultório, isso coincide, Thelma, assim, de ser TDAH, depressão? É o que mais tem a procura, essas dificuldades? Olha, também, o consultório eu recebo muito desses casos, mas pós-pandemia, o boom do meu consultório foi com crianças na primeira infância para fazer diagnóstico diferencial de autismo. A gente tem crianças que ficaram 2 anos trancadas em casa e tiveram que aprender a falar sem olhar a boca. Eu vi muito problema de linguagem na educação infantil, né? Muito problema.
Porque no fim o pai, né, o outro estimula a linguagem, né? E você sem, isso. Eu acho que esse ponto pegou muito, assim. A gente está falando de autismo, está falando de um isolamento social que impediu essas crianças, muitas vezes, de interagir, né? As famílias colocam muito a importância, o quanto que essas crianças ficaram ou sozinhas, ou na TV, ou no computador, com pouco contato social e que não estão querendo mudar esse perfil. Sim. Eles acham, por exemplo, que é autismo, mas a maioria é comprovada ou não? Quando eles te procuram. Então, a dúvida é essa. É autismo ou não é autismo? Né? Essa é a questão. E aí, esse é um acompanhamento. A gente começa um processo de estimulação intenso e vê o grau de resposta. E o estímulo, você acha que agora, a partir do momento que eles vão para a escola, isso também ajuda muito? Claro, claro. O retorno para a escola, isso ajuda. Thelma, para mim o seu som tá bom. Então depois, como vai ficar gravado, a gente coloca a gravação e as pessoas veem a gravação. Então vamos falar e eu acho que na gravação vai ficar ok. Né? Vamos Pode fazer ser assim. agora. Eu vou deixar você um pouquinho com a Ângela e eu já volto. Tá bom? Vamos tentar uma última vez, que eu tô angustiada com isso. Eu tô vendo que ela só tá respondendo assim, sim, não. Sim, não, sim. E eu não sou assim, né? Eu tô problemático isso. Não, mas vai dar certo. Vamos lá, vocês vão ver. Mas que interessante, né, Ângela, as pessoas procurarem no consultório por uma suspeita de autismo, porque as crianças têm essa dificuldade na fala, né? E você vê que só a estimulação mesmo que eles vão dar e o trabalho que eles vão fazer vai depois dizer se é ou não é, ou se é só mesmo a falta de desenvolvimento da fala, né? Nós tivemos no decorrer da pandemia um ato reflexo. O que é isso? As pessoas tiveram que se posicionar em lugares que estavam ausentes, em vários, né? Em casa, no trabalho, consigo mesmo. Então, a saúde mental, emocional, física, ela foi muito chacoalhada nesse período. Tanto é que a gente tem aí, né, doenças, a síndrome da gaiola, né, que é popularmente falado, que é o medo de sair de casa, mas isso tudo é ansiedade. Então, é como a Thelminha falou, a questão não é novidade, a questão é que o tempo de reflexão levou a pessoa a se posicionar, falta, suas dificuldades, e conhecer a sua família, porque esse negócio de acostumar é diferente de uma rotina saudável. Então, assim, eu vou para casa, é ato mecânico, né? Estou ali com meu marido. E a pandemia, ela retornou o ato mecânico e eu tive que relacionar com essas pessoas. Mas só que eu não as conhecia mais, né? Porque aquela coisa, fulano é assim, é o famoso jeitão, né? Só que esse jeitão é sintoma. Esse jeitão não é simplesmente o jeito dele. Deixa ele no quarto, porque é o jeito dele. Não, vai ver ele no quarto porque tem alguma coisa. Ele está gritando sobre alguma coisa. Isso que é o essencial. Aí, com as escolas fechadas, as famílias tiveram que vivenciar a questão educacional, né? E a aprendizagem dessa criança e do adolescente. Mas só que no primeiro momento, como a família também não conhecia a escola, né? Ela começou a cobrar do professor se apresentando. A professora fala mal, a professora isso, a professora aquilo, não sei o quê, mas a família não organizou um espaço para que esse aluno estivesse nesse ambiente. Porque para que haja aprendizagem, precisa ter um mínimo de organização. Não dá para fazer dentro de pijama, né? O menino estava lá assistindo aula de pijama, com sono,
cheio de lambança na cara, né? E toda hora saía e descobriu a câmera fechada, né? Que a câmera fechada é como se tivesse nebuloso, mas quando a gente fala de competências e habilidades, não existe câmera fechada. E aí os pais tiveram que confrontar com a questão do conteúdo não assistido, não alcançado. E se passou 2 anos de release, passou. E agora, na questão presencial, eles estão tendo que encarar as suas incompetências em gestar essa família, em gestar essa escola, tá? E ser adulto na relação. E uma das coisas mais incríveis que eu vi, ser adulto na relação, você precisa ter maturidade, porque senão você fica competindo com seu filho, com seu aluno, num lugar que não é seu, que não te cabe mais, né? E nessa pandemia foi isso. É professor dando aula e virando criança, aquela turbulenta mensagem de investimento. Então foram muitas coisas. E também tem os patológicos, né, da personalidade que usaram esse instrumento para discernir suas doenças. Então tá tudo aí solto. O que estava na escola agora está solto na nuvem. Né? E os pais viram, Ângela, porque eu recebi vários pais que falavam assim, mas eu não sabia que era assim. E na verdade não é assim como eles viram, porque eles viram no ambiente de casa, então também não é assim com mais distratores numa sala de aula, porque ele não está sozinho, ele está com mais 20, mais 30. Então, assim, se já é desatento, se já é agitado sozinho em casa, imagina com mais gente do lado. Né, Thelma? Fala, vamos ver se dá certo agora. Agora eu fiquei feliz, porque a Ângela falando, todo mundo reclama do som também. Então, não é pessoal. Isso mesmo. Aquela bem egoísta, né? Aquela bem egoísta, não sou só eu. Isso é pra gente fazer uma segunda live. Olha a gravada live e fica ótimo. Então, mas eu acho que é justamente isso, mas a gente tem que pensar no lado bom também. Eu acho que a pandemia, ela trouxe para os pais uma percepção do funcionamento dos filhos muito diferente do que eles tinham, né? Eu acho que essa percepção ajudou muito e favoreceu muito a escola, no sentido de que era disso que eu estava falando, né? Eu acho que esse foi um ponto muito bom. Um outro ponto que para eu que trabalho com desenvolvimento, eu falo, agora eu estou falando em congresso de boca cheia, né? É que assim, a escola gosta muito de falar calma, que a maturidade dele vai chegar, né? E aí a gente deu 2 anos para a maturidade chegar e mostrou que não é uma questão de tempo, é uma questão de estímulo. Exato. Sem estímulo não tem maturidade que chega. E isso nada mais é do que o funcionamento cerebral. Não é porque uma área do cérebro está maturando que ela está funcionando legal. Se o estímulo não for adequado, eu posso terminar a maturação do cérebro com 24 anos, eu vou ter adultos que não controlam impulso, que não planejam, que não organizam, que não flexibilizam, que não conseguem ter o mínimo de funcionamento atencional ou memória operacional de uma forma funcional. Ou de uma coisa simples, autonomia, né? Quando a gente fala em autonomia, todo mundo fala assim, mas tem adulto que não tem adulto que não tem. Não tem, porque não foi estimulado a ter. Não é uma questão de tempo, é uma questão de estímulo, né? Então, assim, essa coisa da gente da escola falar, dá mais um tempinho para ele, dá mais um tempinho para quê? Você vai mudar seu estímulo? Você vai mudar a forma de estimular? Os pais dão os estímulos? Se não mudar, vai continuar tudo na mesma. Isso em várias escolas, eu já passei por algumas aqui, mas eu sei que em várias escolas isso acontece, principalmente educação infantil e Fundo 1, parece que vai levando e aí meio que explode no Fundo 2 e ensino médio às vezes, mas ali no Fundo 2, sexto, 7º ano, se não foi tratado, explode. Né? Só que explode de uma forma que às vezes já fica, não é que fica tarde, acho que dá mais trabalho
para desenvolver, certo? Porque a criança já tem, o adolescente, o pré-adolescente já tem a maturidade para perceber as dificuldades. E aí entra no sofrimento emocional e a comparação com o outro é inevitável, né? E é justamente num período em que a importância deveria ser na aceitação social, a preocupação deveria ser a aceitação social e não o rendimento e o desempenho escolar dessas primeiras etapas, né? Então mexe com coisas muito, muito importantes se a gente deixa isso para depois. Mas enquanto tem um único professor que guia, que orienta, que dá suporte, a coisa fica mais fácil. O que você acha que aqui você atribui? Eu tenho uma resposta, mas aqui você atribui essa lentidão em começar a estimular, em dizer que, não, vou esperar o tempo dele, vou esperar o tempo dele. O que você acha? É desconhecimento de causa? É zona de conforto? Eu acho que é base, né? Eu acho que assim, os professores têm uma formação com linhas teóricas que a gente precisa rever de tempos em tempos em função da ciência, né? Se a gente fica preso naqueles conceitos, quando eu dava aula em pedagogia, eu vou contar para vocês que eu morri de rir nisso. Quando eu dava aula nos cursos de pedagogia, uma vez eu cheguei lá só para tirar barato mesmo, com um diário de classe de uma tia-avó minha de 1916. E fui mostrar como era o planejamento de sala de aula. As professoras começaram a pedir xerox, porque elas gostaram de um monte de atividade. Eu parei, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada com a cabeça de vocês. Sim. Não, olha, isso está baseado nisso, isso está baseado naquilo. Gente, a gente está falando de crianças dos anos 2000. Não dá para usar uma atividade, um planejamento de 1916, por mais bonitinho que seja. Não é porque dava certo lá, não dá mais certo agora. Então, a gente continua formando. A grade curricular dos cursos de pedagogia continuam trazendo muito conceito ultrapassado. O professor sabe tudo sobre política, sabe tudo sobre questões sociais, mas não sabe sobre desenvolvimento. Não tem neurociência. Não, até porque o que a gente ouve nos cursos de pedagogia é que já se falava do cérebro na década de 40, 50. A gente fala do cérebro desde que o cérebro é cérebro. Né? Antes da tomografia se falava mesmo que a gente tinha cérebro, né? Só que tem uma diferença, né, gente? E esse que é o grande ponto, porque assim, quando você quer atualizar um professor numa linha teórica, por exemplo, da neurociência, fica muito difícil porque ele não teve a base. Então, ele tenta fazer e trazer Vygotsky e Piaget, não que eu não goste de Vygotsky e Piaget, mas eles já morreram. Não, eu acho que eu tenho certeza que os dois seriam neurocientistas se tivessem vivos. Com certeza! Eles... Piaget ia adorar as últimas pesquisas. Então, assim, eu acho que eles iam até reorganizar algumas coisas que eles falaram baseadas em pesquisa, assim como o Einstein ia adorar agora que acharam lá o buraco negro. Claro, né? claro! Mas o que a gente tem que pensar é que, assim, Piaget não viu o cérebro em ação. Ele olhava o comportamento e inferia como o cérebro estava se desenvolvendo. Exato. Muita coisa do que ele falou a gente confirma hoje em dia, mas tem muita coisa que a gente não confirma. Exato. E aí a gente tem que atualizar esses conceitos. Eu acho que é justamente isso. Quais as diferenças? Daqui a 20 anos o que a gente acredita hoje vai ter mudado. E a gente tem que atualizar esses conceitos. E a gente tem que ver, por exemplo, valores clássicos, básicos. Mas que a partir daí você tem gente hoje em dia pensando em ciência, né? Pensando atualmente. E é o que você falou, não dá para basear a escola, e ela ainda está baseada em conhecimentos científicos de muito tempo atrás, 100 anos às vezes. Mas tem a pedagogia científica.
As pessoas que têm que buscar esse caminho, né? Então, não é falta de orientação. A pesquisa, ela existe. Se dentro do curso de pedagogia, como a gente falou, não tem a grade, né, que facilita para esse pedagogo ver esse universo, a problematização, esse aluno do século XXI, porque se você não tem, você vai se capacitar. Nenhuma de nós ficou parada. Acabou a pedagogia e ficou parada. Nós vamos buscar outras coisas para capacitar. Então, o que é necessário é capacitação, para que você entenda o que tem dentro de sala de aula. Tudo que está no social passou numa escola. Então, vivenciou. Essa escola foi criada, essa professora, ela tem que saber. Mas, enquanto a educação foi considerada romantizada, em nenhum momento nós vamos encarar as diferenças e as igualdades. Então, não adianta leis do racismo, leis de inclusão, leis disso, leis. A lei vem quando há uma dificuldade de entendimento. Aí a lei vem como obrigação. Não tem como mudar, né? E a educação está chegando ao ponto de leis. Leis para isso, lei para aquilo outro, lei para aquilo outro. E ninguém cumpre a lei. Por que ninguém cumpre a lei? Porque não sabe nem por que ela existe. Porque o que é educação? Até hoje as pessoas confundem educação com aprendizagem. As pessoas acham que conteúdo é aprendizagem, e não é. Então, há uma falta de esclarecimento desse universo, né, do cérebro em questão da aprendizagem. Triste, porque o cérebro é de uma organização tão linda, né? Porque tem área de estimulação da leitura, tem área de classificação, tem tudo lindo, muito organizado. Mas por que isso? Porque, primeiro, nós temos que ser impactados por aquilo, nós temos que saber o que a gente tem que aprender, né? Não é só a função executiva, eu fico morrendo que o povo executa. Mas como levar essa situação para a pessoa se solidarizar com o que ela está aprendendo? Ninguém faz. É só fazer. Então, aí, de novo, nós caímos no conteúdo. Então, não existe ser no mundo, nem computador. Ele tem memória operacional para aguentar tanta informação inútil. Não existe. Né? Então, nós precisamos entender o que é necessário. Né? Hoje passou a educação domiciliar. E agora? É mais um tópico a ser estudado. Agora, doutora, sabe, eu pinto, né? Esses quadros aqui eu que pintei. Eu pinto desde pequenininha, comecei com 9, 10 anos. E uma das coisas que sempre me deixaram impactados é que quando eu ia para essas aulas de pintura, eu fiz pintura em madeira, pintura em óleo, pintura em... Agora eu pinto cerâmica também. É que, às vezes, o professor vai lá e quer fazer pela gente, sabe? Ele quer dar o toque final dele, assim, pela gente. E aí não é a minha pintura, é a pintura dele. E isso eu vejo muito em sala de aula. Que, às vezes, a professora, ela quer deixar o trabalho do aluno bonitinho, né? Quer deixar o mural com a cara dela, quer deixar... E não é o trabalho do aluno. E às vezes eu fico pensando, quem está passando por essa sala de aula? Né? Quem é que está fazendo? É o presente de Dia das Mães. Não é verdade? É o presente de Dia das Mães, o presente dos pais, vem tudo tão bonitinho que você sabe que não foi teu filho que fez. Então, e isso assim é uma coisa mínima, é uma coisa assim, simples, sem piagem, sem bigode, sem nada. É a coisa mais mínima. Quem pintou isso aqui? Quem escreveu? Quem fez esse laço? Né? Quem botou essa florzinha? O sombra. Não, e assim, tua mãe adora dar um beijo numa coisa que você não fez. Né? Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, né? A gente não pode esquecer que o cérebro, eu acho que o grande ponto da neurociência nessa última década foi mostrar pra gente que o cérebro não funciona isolado, né? Não existe
cognição e emoção, a gente tinha assim, vamos lá, Melanie Klein, Winnicott para emoção, Piaget, Vygotsky para cognição. Esquece, os dois estão juntos o tempo todo, né? Agora, isso acontece em diversas camadas. Em camadas em que eu tenho recursos de linguagem para trazer mais para a consciência e recursos sem linguagem, né, que não me ajudam a trazer para a consciência, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E são a junção do funcionamento dessas camadas que me deixam num determinado estado de atenção, num determinado estado de produção de linguagem, né? E é isso que a gente tem que pensar, que quando a gente põe uma criança para fazer uma atividade, a gente ajuda essa criança nessa atividade, tem desses níveis de funcionamento, ele está vindo com uma emoção estranha, com um funcionamento que não cai muito bem, que isso pode não estar vindo para a consciência, mas que para o meu trabalho da minha mãe, o presente da minha mãe ficar bom e ficar bonito, eu não consigo fazer. Não sou eu que faço. Eu posso não verbalizar isso, mas isso faz toda a diferença para um desenvolvimento infantil. Manda mensagens de incapacidade o tempo todo. A gente fala, você não é capaz de fazer. Isso quando você faz uma prova para eles se ferrarem, ou que eles não vão bem e eles não têm outra chance. Isso quando você faz uma atividade que você dá a resposta na lousa, né? Em que eles não acham a resposta em conjunto, por exemplo. Eles poderiam achar, né? Isso quando você coloca a sua mão ali no trabalho deles, sabe? Então, assim, acho que uma coisa é construir junto o trabalho e ser modelo, e aí sim, Vygotsky está super aí, né? A zona proximal de desenvolvimento, vamos trabalhar nisso, né? Você mostra o que pode ser, você mostra onde ele está e trabalha nessa área aqui, buscando que ele chegue numa performance melhor. Você falou tudo, trabalha nessa área, não fica na tua área. Exato. Não traga o aluno para a sua área, mostre para ele que com suporte até onde ele vai. Só, e mantenha ele nesse funcionamento. Não é o seu funcionamento que tem que prevalecer. Eu acho que a gente vê muito isso, né? Eu acho que é uma coisa bilateral. A gente está falando do professor, mas o aluno também. O aluno responsabiliza o professor pelo que ele aprende e pelo que ele não aprende. Por quê? Porque desde muito pequeno a gente ainda dá para a criança o conceito de que ela vai aprender por causa do outro. Ela vai aprender pelo outro. Ela vai aprender em um outro espaço. Ou seja, para que eu aprenda, eu preciso do outro. Essa é a mensagem, né? E aí a gente fala, não, mas tem tanto aprendizado informal. O aprendizado informal é formal, desde que ele verbalize, desde que ele traga para a consciência, ele se torna formal. Essa diferença, essa distinção não existe. Então, a gente precisa começar a pensar um pouco nessas memórias que estão acontecendo em níveis sem acesso verbal, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do contexto educacional. O quanto que a gente põe de mensagem, a gente sempre fala, né? É aquela velha metáfora do iceberg, né? O que a gente traz para a consciência é 10% de tudo que está ali, né? De tudo que acontece. E o professor continua se preocupando com 10%. Esses 90% são a chave dele se manter interessado e contínuo num processo de aprender. E a gente tem que ter muito cuidado com isso desde pequeno. Da intencionalidade. Porque você pode fazer a mesma atividade, mas ela vai ser totalmente diferente quando você sabe qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo com aquilo. Você muda. Você muda tudo. Esse é o grande ponto, né? É a gente poder entender o quanto que a gente é responsável por esse funcionamento do cérebro. Não é pelo que eu ensino, mas é o que está acontecendo nas outras camadas. Aquele menininho que está quieto, prestando atenção na tua aula, né? E sem uma interação. Será que ele está registrando a matéria? Será que ele está registrando o conteúdo? Isso é o que menos importa. Como está sendo o processamento dele naquele momento é que é a minha preocupação, né? Então, assim, aprender quieto é um inferno. Não sei vocês, mas eu que tenho um traço bem agitadinho aí de funcionamento, né? Toda vez que eu vou assistir a aula, eu tenho um kit bala chiclete do lado, porque eu preciso ficar acordada. Eu escrevo o tempo todo, nunca mais eu vou ler o que eu escrevo, mas eu preciso me manter atenta com atos motores, né? Eu preciso ficar acordada para prestar atenção para as coisas fazerem sentido. E
E aí a gente pega a criança que ainda não está numa fase de escrita, põe ela sentada para prestar atenção só no auditivo, ou no auditivo com imagens. Ela precisa ter um motor, ela ainda não tem escrita aqui que a gente vai colocar aí. Depois que ela tem o motor, ela ainda não tem velocidade para se manter atenta com aquilo. E a preocupação é o início desse processo de escrita. Então, esse motor ainda, essa escrita ainda não pode ser usada para mantê-la acordada. O que a gente põe aí para mantê-la ativa? Né? A gente pode voltar a dar recado. É uma possibilidade. Mas o que é? O que a gente está desenvolvendo? É que eu conheço, eu acho que essa coisa do automonitoramento falta na pré-escola, falta nos primeiros anos. Essa autoconsciência, automonitoramento do processo que eu estou passando. A gente parar de achar que é um processo inconsciente. Não é. Tem que ser consciente, eu tenho que saber o que eu aprendi, o que eu fiz, como que eu fiz. Foi difícil prestar atenção, foi difícil guardar. Eu tenho que saber falar essas coisas. A tal da metacognição, né? Você saber como você aprende, como é que funciona esse aprendizado e ter as questões mesmo. Por que foi difícil? Por que foi fácil? Por que da outra vez eu consegui, dessa vez eu não consigo? E assim, eu questiono muitas coisas da escola e fica meio irônico depois de 38 anos nela, né? Mas como você me conhece, você sabe que eu sempre questionei. Então assim, a avaliação como rótulo, como fim e não meio, meio até de reorganizar a rota, né? O próprio professor que sai de lá assim, super orgulhoso da aula que deu, mas não se preocupa se a criança aprendeu, né? Os pais que acham que só o professor é responsável pela aprendizagem, né? Enfim, são tantas relações ali que estão truncadas que às vezes eu acho que essa nossa caminhada diária tem tanta coisa para fazer, sabe? Tanta coisa para esclarecer que dá até um certo cansaço. E muito da minha preocupação, Kátia, Ângela, ela vem uma coisa da gente... interessante. Você falou da auto, né? Mas a gente tem que trabalhar também essa questão da autonomia, da independência, porque é esse olhar desse professor. Porque a parceria da escola com a família não é da interação e da partilha, é da produção visível, né? Então, olha que lindo que seus filhos estão fazendo. Olha que post, olha que maravilha, olha que isso. Então, isso é bom. Então, está preso na produção. O que você produziu. Só que o que você produziu não foi produzido por si, foi produzido pelo outro. Então, eu faço desenho menino colore. Aí eu posto lá, seu filho colorindo. Aí eu fico alegre, meu filho está colorindo. Mas o que é isso? Se ele fosse fazer, seria diferente. Então, todas as mães têm a sua identidade. Aí os meninos todos vão fazer o mesmo desenho para a mãe, como se eu fosse a mesma mãe que a outra, que a outra, que a outra. E aí vem essa falta, né, de conhecimento, o mercado, o que eu tenho que apresentar para que meu filho fique nessa escola. E aí eu perco muito, porque ele não pode processar, eu tenho que mostrar, eu tenho que produzir, né? E com isso eu perco a criatividade, eu perco a interação, eu perco a questão socioemocional, autorregulação, é muita coisa que se perde. Eu tenho que usar o livro didático até a última página. Até a última página. Né? Eu não posso pular página também. Não começa a pular página, porque assim, você não está seguindo uma linha de raciocínio. O que a gente precisa... Exercícios também não pode. Também não pode. Porque assim, por que eu comprei o livro se você vai mudar? E essa invasão de quantidade de dever para falar que a escola é séria, para falar que aqui se estuda. Uai, gente, a fixação não é na quantidade, é na estratégia, né? E aí não se faz a questão estratégica, é a quantidade, é que tanto exercício, o menino até dorme baba nos exercícios e a família fica com raiva porque é muito exercício, mas qual que é a fuga? Não, aqui é sério,
aqui se trabalha, aqui, gente, mas o cérebro não é quantidade, tanto é que tem uma faxina maravilhosa quando a gente dorme das coisas que a gente não utiliza. E tem muito dever que o menino faz que de noite vai embora. Às vezes nem chega a noite, viu, Ângela? Às vezes vai embora na hora. Fica ali na memória da situação e ó, tum. Não precisa nem esperar a noite, né, Kátia? Você sabe que outro dia eu estava brincando lá no hospital que agora eu tô seletiva com a minha mente, né? Se eu não gostei da minha realidade, eu vou armazenar outra, entendeu? Eu tô modificando a minha realidade porque eu só vou armazenar o que eu quero armazenar, certo? O mundo é meu, o cérebro é meu, a realidade é minha e não vem fazer coisa ruim para mim porque eu não vou guardar, entendeu? Agora eu tô completamente com transtorno de conduta desafiador opositor frente ao mundo. Tá? Eu guardo o que eu quero guardar e se você me provocar uma memória ruim, eu vou transformar numa memória boa e vou guardar uma memória boa. Essa é a minha escolha. É um modo de vida interessante. Eu acho que isso aí, se for um vírus, gostaria de pegar, porque eu acho que é por aí. Mas você sabe que eu falo muito, Kátia, que assim, a gente tem que tomar cuidado com as memórias que a gente cria. Porque as funções executivas, eu acho que elas são a grande responsável da gente falar que a gente usava pouco do nosso cérebro. Por quê? Porque eu posso usar pouco do meu cérebro. Eu posso usar pouco, como eu posso usar muito. Isso depende da funcionalidade que eu vou dar para as funções executivas. Não é uma questão diária, é uma questão de funcionalidade. Eu posso viver repetindo memórias. Sabe quando a gente está a gente ouve aquela pessoa falando assim: ai, aquele menino é tão mal educado, ele fala palavrão, ele xinga. Ai, também você já viu a mãe dele? Você já viu o pai dele? Eu falo que a gente está funcionando, você está considerando que aquele menino está funcionando no nível basal de funcionamento das funções executivas. Que é um nível que muita gente funciona assim a vida toda. Eu estou simplesmente reproduzindo modelos. Então eu vou viver e vou ser como os meus pais mesmo. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por quê? Porque eu vou viver reproduzindo memórias. A Freud agora, aí. Recordar. Exatamente. O homem é resultado do ambiente. Perfeito. Tem muita gente que é resultado do ambiente mesmo. Mas se você começa a perceber que você não tem uma única memória para uma única coisa e que você pode fazer escolhas em cima dessas memórias, você começa a trabalhar num outro nível de função executiva. Que é aquele nível que você percebe que o teu pai te deu umas memórias, tua mãe te deu outras, tua professora te deu outras, tua tia te deu outras. Como que você vai querer funcionar? Uma escolha tua. E aí você pode funcionar não só com aquelas memórias, mas com outras memórias também. E você pode chegar num nível em que você constrói as suas memórias. Como você vai funcionar depende de como você vai se estimular e como você vai ser estimulado pelo ambiente. Se você escolhe ser um professor que vai reproduzir conteúdo, teu cérebro está achando que você está super bem assim. Qual é o ideal do cérebro? Qual é a grande vontade do cérebro? É funcionar sem esforço. É funcionar. O corpo da gente quer funcionar gastando pouca energia. Fala assim, ó, Thelma, vamos agora correr? Não, não vou correr, eu vou dormir. Certo? A gente quer gastar pouca energia. Agora, funcionar nesses outros estágios depende de treinar, depende de estimular, depende de funcionar, depende de eu me colocar como sujeito da ação, depende de eu entender que não é o professor que me deu aquela nota foi resultado do que eu escrevi, mesmo que eu saiba mais na minha cabeça, se aquilo não apareceu no papel, o professor não tinha como saber, e eu posso virar e sentar do lado dele e tentar mudar essa realidade. Quando a gente começa a virar essas chavinhas no aluno, primeiro o professor tem que virar nele. Mas quando a gente começa a virar, a gente começa a funcionar em níveis muito distintos. E essa mudança é que faz com que a gente não seja os mesmos e a gente não viva como os nossos pais. Numa sociedade repressora, a tendência é justamente essa. Freud, né? Quando a gente pega o Winnicott, eles viviam numa sociedade que ninguém podia mudar nada. A gente vive num momento diferente e está escolhendo não mudar.
Então, alguém fez uma pergunta aqui, Thelma, que eu acho que você pode engatar a resposta agora com esse gancho. Alguém falou assim: o sistema funciona assim, e os professores têm que se adequar. E aqueles que ousam tentar mudar o sistema nem sempre ficam no sistema. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? A gente vive num sistema, sim, tá? Mas antes de viver num sistema, o sistema é construído pelo meu cérebro. Eu não estou falando para vocês chegarem lá falando assim, não vou funcionar desse jeito. Eu quero que a gente entenda as escolhas que a gente faz. Né? Ah, eu preciso muito desse emprego. Ok, mas como eu trabalho nesse emprego? Como eu construo conteúdo, como eu construo realidade com uma criança? Se eu penso que eu tenho que seguir as regras e tenho que seguir aquelas normas para funcionar de um determinado jeito, todos nós seguimos regras, nem que sejam regras internas da minha condição de vida. Até ninguém precisa falar não mate, não bata. Por quê? Porque são conceitos meus, não são conceitos que alguém me ensinou externamente. Eu sempre brinco, Kátia, e eu sempre falo assim, a gente pode bater em pai e mãe? Todo mundo arregala um olho e fala, não. Eu falo, por que não pode? Não, porque é feio. Não. Eu tenho criança no hospital que bate. E aí, o que você vai fazer com ele? Você vai bater nele? Você vai trancar? Você vai pôr de castigo? A questão não é se pode ou não pode. É o que a Ângela falou. A regra entra quando você não tem um autocontrole, quando você não tem memórias que te ajudem a agir de uma determinada forma. Você entra com uma lei social. Isso não muda na escola. As regras que existem na escola são regras que procuram mexer não só com a estrutura social, mas dar um controle social, como dar algum certo controle de estrutura pedagógica. Agora, qual é a flexibilidade que você tem nessas regras? Se você pegar a regra a ferro e fogo, a gente vai ter que tomar muito cuidado com a regra que você segue. Olho por olho, dente por dente. Qual é a regra que você segue? Então, a gente tem que começar a entender que a regra está aí para te mostrar um caminho. Mas esse caminho pode ser acessado por muitas vias. O cérebro mostra para a gente a todo momento isso. Eu tenho muitas vias para se chegar seguindo a mesma trilha. Até porque se não fosse essa quebra, não da regra, mas da coisa fechada, a flexibilidade cognitiva não ia funcionar, né, gente? Então, assim, o adulto sabe ali, na teoria, você tem ali as provas, o trimestre, avaliação, boletim, a recuperação, tem todo um ano. Mas como você pode intervir com cada aluno, é uma questão de escolha. Né? Então, se você pode retomar com aquele aluno, se você pode fazer com que ele tenha uma avaliação complementar, se você pode sentar com ele depois e fazer uma avaliação mais personalizada, ou uma conversa, ou uma orientação de estudo, isso é uma escolha. Né? E a gente sabe que quanto mais que uma escolha, isso é conhecimento da história do jeito. Conhecimento, né? E faz todo não pode ser achismo. Eu tenho que conhecer. Para que haja mensagem, preciso de conhecer o sujeito, eu preciso de conhecer o universo, eu preciso conhecer o ambiente, né? Porque senão eu fico manco ou manca nesse espaço. Se eu coloco todo mundo por um prisma só, o que acontece? Eu vou fazer uma provocação. Quem for professor aqui vai aplicar a próxima provinha que aplicar com os alunos, vai corrigir com cada aluno que fez a prova do lado. Só isso. Pega a prova, senta com seu aluno e fala assim, olha, eu perguntei tal coisa, o que você respondeu? Lê para mim. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei aquilo, você respondeu o quê? Começa a conversar com ele, o que ele pensava, o que passou na sua cabeça e brinca com ele. O que você passou na sua cabeça? Vamos lá, diz pra mim. E aí me conta na prova seguinte como foi o rendimento dele. Só isso. Deixa de entregar uma... Eu não tenho nada contra a prova. Eu tenho contra a metacognição que não está envolvida no momento de prova. Quando você senta com o aluno e você mostra, e você brinca... Eu faço muito com meus pacientes isso. Meu, que porcaria passou na sua cabeça aqui? Porque
O professor perguntou uma coisa, você respondeu outra, mas você estava pensando em outra coisa. Que outra coisa era essa? E a gente começa a rir, a gente começa a pensar, você entende a linha de pensamento, você vê que o pensamento do seu aluno, ele não é esquizofrênico. Tinha uma linha de raciocínio por trás, sim. Tinha uma linha de pensamento por trás, sim. Mas você não se preocupou em entender essa linha. Muita coisa você fala, mas ele não registrou. Ok, você fala para ele, tá vendo? Eu não posso dar nota no que você não registra. Como que você faria agora isso? Como que você escreveria agora? E me disse na prova seguinte a coisa não melhora. É só essa provocação. Isso não é mudar a metodologia, isso não é mudar a regra, isso não é mudar a estrutura. Porque a gente vê que se eles param para pensar, eles erram a mesma coisa em 2, 3 provas seguidas. Né? Eu lembro de um aluno que eu cheguei e falei, você sabe fazer a fatoração do 8? Aí ele falou, sei. Eu falei, então faz aqui para mim. Aí ele fez. Aí eu falei, olha, você errou na mensal, você errou na bimestral, você errou em 3 provas você errou a mesma coisa. Porque se lá na primeira você tivesse aprendido, ou tivesse parado e percebesse. Então, assim, são coisas simples, como a que você falou, e são coisas que até eu falo para os professores: vai corrigir uma prova de matemática? Fala para o aluno escrever do lado que ele errou, se foi o sinal, se foi a tabuada, se foi a fatoração, se foi o quê? Vai escrevendo. Que no fim, quando olha lá, fala assim, nossa, errei sinal pra caramba, deixa eu estudar um pouco mais disso. Nossa, quanta tabuada eu errei aqui, quanta adição. Deixa eu pegar isso de novo. Sabe, porque assim, o rever e o pensar sobre, às vezes a gente não tem. E assim, se não dá para pegar a turma toda, sorteia. Cada prova você pega 3 ou 4, senta ali do lado. Né? Começa com 3, 6, vai sentando, senta do lado, né? E vê, já vai fazer uma diferença, com certeza. Isso, não, e eu acho que esse é o ponto, Kátia. A gente mostrar para esses alunos que, assim, a próxima vez que você for corrigir a prova daquele mesmo aluno, você já vai entender como ele estava pensando. É o professor podendo desenvolver um processo empático durante a correção e entender como o aluno funciona. Então, quando a gente fala assim, você tem que conhecer os seus alunos, talvez o momento de prova possa ser um momento interessante. Se você puder pegar cada vez 3, 4 alunos e fazer isso durante o intervalo com eles. Eles se acostumam a fazer isso junto com o professor, né? E isso é uma coisa que independe das regras da escola e da estrutura da escola, mas eles entenderem o que se passa na cabeça de um professor quando corrige uma prova. Porque a gente quer saber o que se passa na cabeça do aluno, mas eles têm que entender o professor também. Essa é a troca que a gente faz a todo momento. A gente sabe que para o professor de história tem que escrever de um jeito, que o professor de geografia escreve de outro, que o professor de ciências eu sou mais objetivo. Matemática não adianta escrever resposta muito longa. Por que a gente aprende isso? Porque a gente aprende a ler e entender as pessoas. Senta do lado do seu aluno, entenda o seu aluno e faça esse aluno entender você também. Mas a gente tem um tempo de desenvolvimento disso na escola. Então, você imagina aquele menino que estava ou na 3ª série ou na 7ª, quando começou a pandemia, que agora esse da 3ª está no Fundo 2. Então, ele tinha uma professora, ficou 2 anos em casa e agora ele tem um monte de professor. Ou aquele do 7º ano, que agora está no ensino médio, que os professores funcionam diferente. Então, assim, esse cara perdeu aquele desenvolvimento, aquela... Porque você vai, tudo bem, eles ficam meio perdidos quando chegam no Fundo 2, no ensino médio, mesmo estando na escola. Imagina não estando. Então ele não sabe nem como fazer, ele não sabe nem como resolver, como olhar cada professor. Realmente não dá para fazer de conta que isso não aconteceu conosco. Esses 2 anos aconteceram. E a escola não pode fazer de conta que agora a gente zerou esse conteúdo, responde como tinha que responder e estamos acelerados. Não dá para fazer de conta. Exatamente. Só que, assim, parece que o conteúdo pedagógico e a programação foi um recorte e cola de 2 anos atrás, né? Então, a gente não está ciente, não está considerando esses aspectos quando a gente está recebendo esses alunos. E a gente fala, nossa, eles estão tão imaturos. Estão imaturos, e aí? Vai todo mundo para o psicólogo ou a gente vai ter que mudar a estrutura de base? Talvez tenha que mudar a estrutura de base. E talvez, eu acho que incentivar essa formação dos professores, não só
nessas coisas ligadas ao conteúdo, estratégias, mas também a como acolher esse aluno, a como olhar quais estratégias que eu posso usar para esse aluno se vincular comigo, né? Então, assim, hoje mesmo eu coloquei um vídeo ali de uma pessoa que fez uma experiência tal, e aí eu falo da importância do vínculo, coloquei algumas pesquisas. E aí tem gente, claro que primeiro olha a estratégia e acha legal, mas é uma estratégia, eu acho que é até mais antiga, não é estratégia novidade, né? Mas e tem gente que questiona, tem gente que fala assim, não, mas o importante é eu dar aula, eu dar o conteúdo e não ter vínculo. O outro fala uma frase dessa semana que eu coloquei sobre solidão, que a solidão é estressante, que a pessoa convive com o outro. Tem gente que fala, não, mas eu vivo muito bem sozinha. Aí você vai falando com a pessoa, você descobre que ela mora com o marido, né? Que ela. Então, assim, não é sozinha, né? Que ela está falando comigo, inclusive. Então, não é sozinha. Então, Não é quando você. então, né? É difícil as pessoas perceberem que opinião é diferente de ciência e que o que a gente acha bonitinho não é o que tem que estar na escola, é ciência, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ver pesquisa, a gente tem que ir atrás. E se a gente não tiver atrás disso, a gente vai ficar defasado e talvez a gente copie uma atividade de 1917. Isso. E esse é o ponto, Kátia. A gente, quando fala em vínculo, quando fala em contato, a gente sempre fala assim, eu tenho que conhecer o meu aluno. O aluno também tem que conhecer o professor. Exato. Tá? O vínculo se constrói dos dois lados. O professor tem que falar, hoje eu não consigo, hoje eu tô mal, hoje não tá dando, hoje eu tô muito cansado. E ele tem que entender as fragilidades do professor também. O professor tem que pedir desculpa. O professor tem que falar, acho que eu exagerei, né, gente? Isso é construção de vínculo. Aqui uma psicopedagoga falou uma coisa interessante, a Rose falou que o conteúdo foi dado pela escola e o problema agora é da família e a família tem que se virar. E que o professor só põe, outra falou, o professor só põe a mão e acolhe se tiver um diagnóstico. Nem assim. Nem assim. Se fosse assim, eu dava diagnóstico para todo mundo. Mas, a experiência que eu tenho é que nem assim, viu? Mas, assim, tem professores e professores, tem escolas e escolas, como, assim, tem psicopedagogos e psicopedagogos, enfim, né? Existem diferenças aí, gente. Mas, no geral, as escolas, às vezes, dão conteúdo e esperam que o professor particular resolva e outras coisas assim. Isso é verdade. E a escola consegue trabalhar com a deficiência. Mas a escola não consegue trabalhar com crianças que tenham potencial cognitivo muito alto. Lembra da Thelma no HDI? A Thelma no hospital de infantil. A nossa sociedade não sabe trabalhar com o lado de baixo da curva, assim como não sabe trabalhar com o lado de cima da curva. Tá? Então, assim, quando é deficiente, a gente fala, coitadinho, precisa ajudar. E quando ele pega rápido e ele entende rápido e ele vem para cima do professor com perguntas que o professor vai ter que falar na frente de todo mundo que não sabe a resposta. Ou ele vai ter que falar para o aluno, peraí, quem dá aula aqui sou eu. Como é que fica? Então a gente tem que pensar que, assim, ser diferente por um lado ou por outro é sempre um problema. Né? Eu brinquei hoje no hospital eu estava falando isso. Quando a única época que eu queria ter QI alto era quando eu fui estudar QI na graduação. Quando eu fui para pós-graduação e eu comecei a perceber as porcarias que a sociedade constrói com alguém com QI alto, eu falei, gente, não, me deixa com QI médio, tá ótimo, né? Que é como a gente sabe trabalhar. Eu não quero mais ter um QI alto, eu quero ter um QI médio, tá ótimo, o resto é lucro, entendeu? Por quê? A gente não sabe trabalhar com extremos. Só que aquele que é deficiente, a gente tem peninha, né? A gente consegue ter empatia. E aquele que não tem, a gente chama de arrogante, a gente fala que ele atrapalha, que ele incomoda. A gente precisa trabalhar muito, muito todo esse processo dentro da gente.
E nos dois momentos, a questão da tolerância, né? O tadinho passa a ser chato, porque você não dá conta de estimular, e o de altas habilidades também passa a ser chato, porque você não dá conta de acompanhar. Então, é um processo, tá faltando um link, sabe? Um link, tá faltando um start. Opa, esse é o caminho, né? Mas a questão é a seguinte: enquanto as pessoas estiverem vendo com seus próprios olhos, né, com os olhos disso, os olhos daquilo, não vai conseguir ver a realidade. O que é capacitação? Porque as escolas sempre fazem formação, formação, formação disso, formação. O professor está mais que formado, gente. Todo mundo sai formado, mas a capacitação depende, é do seu desejo, depende da sua vontade. Não é da escola, não é da família. Porque você pode estar ali fazendo a capacitação, mas não está na capacitação. É o start, é a questão da emoção, é você se emocionar com aquilo. Dentro da sua sala de aula, você tem vários alunos, de repente você fala, opa, isso daria uma pesquisa sensacional. Mas o que é pesquisa? Pesquisa é conhecer o outro, né? É levantar várias questões, várias variáveis, para que você chegue a um denominador comum. Você tem um objetivo. Agora, quando você entra dentro de sala de aula e seu único objetivo é lançar conteúdo, né, a Deus dará, como é que vai chegar em algum lugar? Todo objetivo precisa de um planejamento. E o meu planejamento é só estar naquele horário, dentro daquela sala, fazer chamada, escrever no quadro, dar tchau, mandar apagar o quadro, porque didaticamente o outro professor não pode receber o quadro escrito e vai embora. E às vezes não sabe nem o que deu na última aula, Ângela. Pergunta assim, em que página eu parei? A gente tem professor que pergunta assim, em que página eu parei na última aula? E os meninos às vezes me contavam que eles enganavam o professor. Como o professor às vezes tinha 4, 5 aulas, 4, 5 turmas, eles falavam que tinha parado numa página anterior para ele dar a mesma aula de novo, e aí eles podiam não prestar atenção naquilo. Então, não foi uma vez que eu ouvi isso, foram várias vezes. Então a gente também tem que tomar cuidado, porque eles são espertos, no mínimo, anotar em que página parou, né, gente? No mínimo isso, saber o que deu. Então, mas vai me falar que isso não é uma função executiva muito boa? Vai, funcionamento cerebral legal, ele saca o outro, percebe como mexe, entende o pensamento, pensa lá na frente, previsão de futuro, flexibilidade mental. Amei esse grupo de alunos. É um funcionamento cognitivo perfeito. Thelma, vários me contaram isso que faziam, assim, porque realmente a pessoa não sabe, faz de novo. Mas assim, nós não vamos resolver a educação hoje, mas pelo menos a gente tratou de pontos muito importantes. Eu queria muito agradecer vocês duas. Falar que no Brain Connection a gente vai ter a Thelma, a Ângela e várias coisas importantes, né? Vocês vão ver aqui que a gente sempre está trazendo gente que participa. Thelma, fica aqui o convite para outras lives. Essa não pode ser a última. Pode contar comigo. Está sempre aqui. Eu queria agradecer vocês duas. Vocês querem dar um recado final aí para o pessoal? Fica salva a live, vai ficar na time aqui de todo mundo. Eu brinquei, mas eu acho que assim, eu queria deixar realmente essa mensagem que eu brinquei com vocês, de que o cérebro é meu, eu guardo o que eu quero dentro dele, né? E eu acho que essa é a grande realidade do cérebro, né? Eu brinquei com vocês, mas assim, que eu estou distorcendo a minha realidade, né? Eu falo que depois que eu passei dos 40, isso virou uma constante cada vez maior, e ano a ano isso daí está aumentando numa progressão geométrica. Eu guardo o que eu quero, eu escolho como eu vou funcionar. Você está nervoso, o problema é teu, né? Lide com isso. Essa maturidade da gente entender que o cérebro, como o nosso cérebro funciona, é resultado das nossas escolhas e da nossa forma de pensar, é para a gente libertador. Eu posso estar num ambiente cheio de regras, cheio de estrutura, mas eu posso estar com o pensamento super aberto. Então, assim, o fato da escola ter regras, da estrutura ter regras, a gente tem regras internas de funcionamento.
O que a gente não pode é colocar isso como um empecilho para a gente funcionar. Tá? Então, assim, isso que a Ângela fala, da gente procurar capacitação, da gente procurar... É justamente isso. O nosso cérebro não pode estar confortável. Se a coisa tá fácil, tá tranquila, tá levando, tá errada. A gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto. Obrigada pela oportunidade. Conte comigo mais vezes, Kátia. Isso mesmo. Doutora Ângela, ao final... No final, eu quero deixar aqui, para que todo mundo dê conta de entender o processo, né? Ninguém aprende sozinho, né? Mas adoece sozinho. Isso é que é o triste. Porque depois que você adoece, ninguém fica do seu lado. Por quê? Adoecer cansa. E as crianças estão saindo adoecidas desse processo. Por quê? Porque quem está comandando o bonde está adoecido também. Então, assim, nós temos que acolher os professores, temos que acolher as crianças e também temos que acolher os gestores, porque o gestor está com chicotinho assim, trabalha que eu tenho que mostrar serviço, está lá, com chicotinho. O professor está com chicotinho no aluno, responde que eu tenho que mostrar serviço. E aí o aluno está com chicotinho nos pais, ó, a escola, a escola, a escola. Então, é um chicotinho para lá e para cá. Mas quem usa chicote é o capeta, né? Então, nós temos que parar de viver no inferno, porque está virando um inferno as emoções confundidas, desejos confundidos, reações confundidas. E o que a gente mais tem pós-pandemia é ansiedade, depressão, tá? Falta de saúde mental, né? A questão socioemocional dançada. Então, está todo mundo buscando garupa. O que é garupa? Garupa no outro. Terceirizar a culpa é sua, a culpa é isso, aquilo outro. A questão nesse momento, não é de culpa, não é terceirizar filho, terceirizar escola, não é terceirizar. A questão é se equilibrar no processo. Quem sou eu nesse quadrado? Né? A pandemia vem trazer o quadrado, o seu quadrado. O que você faz no seu quadrado? E um quadrado visível, porque ficou público. O seu quadrado ficou público. Então, você está visível, você está descoberta para o mundo inteiro, não é um pedacinho, não, é para o mundo. Então, nós precisamos acordar, né, para esse olho mecânico, que é isso que nós estamos usando, para a questão do olho interno e para a questão do olho que executa. Então, assim, nós precisamos ter a noção desse homem do século XXI. O homem do século XXI é rápido. O homem do século XXI, ele busca soluções rápidas. Ele quer entretenimento, ele quer o quê? Ele quer acolhida, ele quer mostrar quem que é ele se mostra e também sai do processo quando não lhe cabe. Como a Thelminha falou, opa, não deu certo, estou saindo fora. Se você não manda uma mensagem positiva, estou saindo fora. Né? Então, nós chegamos num potencial onde que dormir parou de ser funcional, as pessoas não dormem mais. Né? O sono hoje não é levado a sério. Você fica no celular o tempo todo, aí fica no dia você vai dormir. Agora, por que você está dormindo no dia e à noite não? Né? Aí são as questões de a gente levantar essas questões para a gente ver um mundo melhor. Agora, o mundo só realmente será um mundo compatível quando o ser humano virar humano. Enquanto for só ser, só o que eu tenho, só o que eu sou, só os títulos, só isso, eu não vou conseguir ser ninguém. Só um estressado, uma estressada, né? Um ser que passeia pelo mundo. O dia que Deus levar, levou. Então, e é caro levar, né? A gente está aqui de passagem, né? Não podemos esquecer disso. E aí vamos deixar nossas marcas, para o bem e para o mal. Meninas, agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Beijo. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
Tchau, Ângela. Tchau, Kátia. Tchau, queridos.